Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa interessante matéria sobre legislação societária e comercial, ou, como nós dissemos lá nas nossas primeiras aulas, legislação societária e empresarial. Seria um nome até mais atualizado. E na nossa aula de hoje, nós vamos aprofundar aquele conceito lá da nossa primeira aula sobre o que é uma sociedade empresária. Nós até já estudamos, né? Eu falei para vocês, vocês têm bem claro para vocês que uma sociedade empresária é aquela, né, sociedade, pessoa jurídica, que exerce atos empresariais. Nós já definimos o que são esses atos empresariais. Se você não se recorda exatamente, é só olhar lá na nossa primeira aula, nós falamos dos atos que empresa, né, é uma atividade e que quem exerce atividade intelectual, artística, científica não é considerado empresário, a possibilidade dos clubes de futebol, das associações, né, se tornarem empresárias facultativamente, do produtor rural. Então nós trouxemos todos aqueles conceitos para vocês. Mas aqui a gente vai aprofundar. Nós não vamos mudar nada do que nós estudamos, mas nós vamos aprofundar um pouquinho nesse conceito de sociedade empresária. O que toda sociedade empresária normalmente tem? Eu estou falando toda, pessoal, mas como nós estaremos falando de regras gerais, né? Algumas coisinhas mudando um tipo de sociedade para outro, pode até ter uma exceção ou outra. Mas, em regra, o que todas as sociedades empresárias costumam ter? Costumam ter seria uma explicação melhor. Isso que eu estou falando para vocês está aí no artigo 981, que está aí no rodapé da página de vocês e que nós vamos estudar, né, nessa aula de agora. Quais são as características gerais de quase todas as sociedades empresárias? Quase todas, a grande maioria tem essas características. Como eu disse, uma ou outra pode desviar um pouquinho em alguma dessas características, mas a maioria vocês encontram em todas as sociedades empresárias. Então, quando a gente vai ler essa redação do artigo 981, nós achamos 4 elementos que toda sociedade empresária tem. E esses 4 elementos é o que eu vou passar com vocês aqui para que a gente aprofunde esse conceito de sociedade empresária. Então, vocês olhem aí, artigo 981, celebra um contrato de sociedade às pessoas. Então, está no plural. Isso, pessoal, mesmo que não tivesse na lei, vocês sabem disso. Como é que a gente monta uma sociedade com a gente mesmo? Sociedade de uma pessoa só. Então, nós temos essa figura no direito, sociedade de uma pessoa só, eu vou citar para vocês e vai ser objeto de uma aula específica. Mas mas o normal é que todas as vezes que vocês encontrarem essa expressão sociedade, vocês pensem em mais de uma pessoa. Pessoas que somaram esforços, pessoas que somaram patrimônio, para alcançar um objetivo que normalmente sozinhas elas não conseguiriam. Então, vamos pensar assim, coisas óbvias. Como é que, por exemplo, a Coca-Cola ia conseguir produzir refrigerante e vender para o mundo inteiro se ela não tivesse a ajuda de outras pessoas? Se outras pessoas não tivessem, né, somado esforços, dinheiro, olha, eu preciso montar lá a sede, né, da minha empresa, a fábrica. De onde eu vou tirar dinheiro? Sozinho eu não tenho, é muito difícil. É uma estrutura muito grande. Então eu preciso da ajuda de alguém. Será que tem alguém que tem dinheiro, que gostaria de entrar nesse projeto comigo? Aí então surge uma fábrica mundial de refrigerantes, porque as pessoas vão somando esforços, vão injetando dinheiro. Então isso é o principal motivo
pelo qual as sociedades surgem, né? E quando eu estou falando de pessoas, lembra que nós temos as pessoas humanas, nós, e temos pessoas jurídicas também. Uma pessoa jurídica pode ser sócia de uma sociedade empresária, normal, tá bom? Então isso acontece. Temos algumas exceções, né? Tem tipo de sociedade que não aceita pessoa jurídica, só pessoa humana, mas eu estou falando de regras. Então, olha só as exceções que eu acabei de falar. Estou falando de soma de duas ou mais pessoas. Aí o direito vem e fala assim, olha, mas tem uma figurazinha que é a sociedade limitada unipessoal. Essa sociedade limitada unipessoal, ela substituiu as EIRELIs. Vocês já devem ter ouvido falar de EIRELI, né? Então, empresa individual de responsabilidade limitada. Então, a EIRELI hoje, quem tem EIRELI passou a ser sociedade limitada unipessoal. A EIRELI não existe mais. Não que quem criou uma EIRELI esteja irregular, não está. A lei automaticamente mudou essa figura de EIRELI para sociedade limitada unipessoal. Então, se alguém aí que está me assistindo tem uma EIRELI, não pensa que está irregular porque não está, tá bom? Só não chama mais EIRELI na atualidade. Então, sociedade limitada unipessoal é uma sociedade empresária de uma pessoa só. Ela é criada muito para resguardar o patrimônio. Então, essa já é uma exceção. E a segunda exceção, que está lá no fundamento da sociedade limitada, está lá no artigo 1052 do Código Civil, vocês estão vendo aí no rodapé de vocês, e temos também sociedades que não admitem pessoa jurídica como sócio. Sociedade em nome coletivo é uma figura que nós nem vamos estudar no nosso curso. Eu acredito que vocês vão passar a vida inteira e não vão encontrar uma sociedade em nome coletivo. Então, é uma figura raríssima que nós temos. Então, fica aqui só a questão da observação, está lá no artigo 1039 do Código Civil, então não vamos entrar nesse assunto. Perfeito? Segundo requisito, contribuição recíproca com bens ou serviços. O que isso quer dizer? As pessoas que vão montar uma sociedade, elas contribuem. O que você pode dar? Eu tenho dinheiro. Então, doa dinheiro para a futura pessoa jurídica. Olha, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho um serviço que vai contribuir muito com essa sociedade. Então, tem sociedades que eu posso entrar só prestando serviço. Lógico, se os meus sócios assim aceitarem, né? Então, tem que ter algum tipo de contribuição. Você tem que agregar alguma coisa. Ou é patrimônio ou é um serviço, né? É um ato patrimonial ou um ato humano, né? Uma contribuição de serviço. Então, essa é uma característica que toda sociedade tem também. Então, sócios contribuem com bens ou serviços para a formação do patrimônio da sociedade. Tem exceções? Tem. Nós estamos falando de regras gerais, tá certo? Então, sociedade por ações, as famosas SAs que a gente encontra, elas não admitem entrar com serviço. Você só entra comprando as ações, ou seja, você só entra com dinheiro, com patrimônio. E também as sociedades limitadas, que é a forma mais comum de sociedade que nós temos no nosso direito, que nós temos na nossa economia, elas não admitem você entrar lá só com serviço. Precisa injetar dinheiro, que vai formar o capital social dessa sociedade. Então, se a gente pensar que as sociedades por ações e as sociedades limitadas são as formas mais comuns, esse segundo elemento aqui, contribuição com serviços, né? Ele se torna uma figurazinha de menor importância para nós. A gente normalmente na nossa vida vai encontrar sociedades onde as pessoas injetaram foi dinheiro mesmo, tá bom? Exercício de atividade econômica. O que significa exercício de atividade econômica? Você ter objetivo de lucro. Eu criei uma sociedade para a gente ter lucro, porque eu vou viver
administrando essa sociedade. Eu vou viver dos lucros dessa sociedade. Então pode até ser que minha sociedade não consiga ter lucro, mas o objetivo dela foi ter lucro. Então, exercício de atividade econômica significa essa sociedade tem objetivo de lucro, mesmo que não consiga ter. Mas nós temos sociedades que não têm objetivo de lucro? Temos e não são muito comuns, certo? As famosas associações, por exemplo. A associação, pessoal, é um tipo de pessoa jurídica que eles estão preocupados com as pessoas que eles conseguem atingir. Eles exercem uma atividade, lógico, que pode até gerar lucro, não tem problema, até é normal que gere, mas o lucro que gera nessa pessoa jurídica não é para entregar para os sócios. O lucro que gera é para investir na associação. Então nós temos, por exemplo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A famosa APAE, que tem atuação no Brasil inteiro. Essa associação, ela tem patrimônio, ela administra, ela tem doações, recebe doações, mas ela também obtém lucro com as suas atividades. Só que o que ela faz com lucro? Ela distribui entre os associados? Não. Certo? Os associados às vezes pagam mensalidades, né? Isso é fonte de receita importante. O que a PAI faz com lucro? Ela investe na melhoria de vida das pessoas com excepcionalidades, as pessoas com deficiência. A Associação Atlética do Banco do Brasil, que também existe por todo o território nacional, é uma associação de lazer, de esporte e lazer, para as pessoas que têm algum vínculo com o Banco do Brasil. Então, o que faz essa associação? Administra um patrimônio que ela tem, tira lucro, recebe também contribuições dos seus associados, pega todo aquele lucro e o valor das associações e gasta na melhoria do local, para que os associados possam desfrutar de melhores serviços, certo? Associação Brasileira dos Produtores Rurais em Áreas da União. Recebem contribuições dos seus associados, têm lucro, pegam esse lucro e aplicam na finalidade dessa associação, que é ajudar os produtores rurais que usam áreas públicas. Então, nós temos sociedades que não têm esse objetivo de lucro, até tem, mas pega esse lucro e investe obrigatoriamente na finalidade da sociedade. Certo? Da associação, melhor dizendo. Investe obrigatoriamente na finalidade da associação, da pessoa jurídica. Né? Não posso chamar de sociedade, não. Então, investe nessa finalidade. Pode distribuir lucros? Não, é proibido. É proibido. Eles não podem distribuir lucros entre os seus associados. E falando de associação, qual que é a associação mais linda que vocês conhecem desse Brasil? Pensou? É esse aqui, ó. Clube de Regatas Flamengo, que é uma associação esportiva. Bonito demais, né? Então tem os seus lucros, seus patrocínios, seus sócios torcedores, várias fontes de receita, faz cessão da marca, todo o dinheiro que entra gera lucro? Gera um lucro monstruoso. E aí o que eles fazem com esse lucro? Distribuem entre os torcedores do Flamengo associados? Não. Eles pegam todo o lucro e obrigatoriamente aplicam na finalidade que é melhorar a questão esportiva, melhorar a questão de lazer das pessoas que frequentam as dependências do Flamengo. Então, isso é típico de uma associação. A mesma coisa são as fundações, viu, pessoal? A mesma coisa são as fundações. A fundação não tem muita preocupação com as pessoas, mas mais preocupação com o objetivo mesmo. Então, Fundação Abrinq, por exemplo, ela tem um patrimônio, explora aquele patrimônio, tira lucro e aplica em serviços de educação e auxílio a crianças carentes. Então, fundação também não é uma sociedade empresária, não tem essa intenção de lucro, embora tenha lucro, mas não tem esse como objetivo. O objetivo é cuidar de crianças carentes, né? Pelo lado social, pelo lado educativo.
Então essa é a Fundação Abrinq. Então o que diferencia muito é que toda sociedade, diferentemente de associações e fundações, ela tem esse objetivo de lucro porque ela quer entregar esse lucro para os seus sócios. Os seus sócios contam com esse lucro até para suas mantenças pessoais. E a sociedade faz distribuição de lucro. Se a gente fizer distribuição de lucro numa associação ou fundação, pessoal, isso é crime. Até o Ministério Público entra para fiscalizar essas pessoas jurídicas. Não pode de jeito nenhum. Não é para isso, tá bom? Então não tem distribuição de lucro em fundação e associação. Na sociedade é a razão dela existir. Então, essa distribuição de lucro, essa partilha de resultados que nós estamos vendo aqui, é o quarto elemento de toda sociedade empresária. Distribuição do lucro ou do prejuízo, né? Boa observação aqui do nosso slide. Então, são os 4 elementos que normalmente existem em toda sociedade empresária. 2 ou mais pessoas que contribuem com bens ou serviços, o objetivo é de lucro ou exercício da atividade econômica e, tendo lucro, eles dividem esses resultados. Isso é típico de uma sociedade empresária. Perfeito? Só para a gente encerrar nossa aula, eu queria só lembrar conceito lá do nosso primeiro encontro, a diferença entre sociedade empresária e sociedade simples. Lembra? Sociedade empresária é aquela que exerce uma atividade típica de empresa mesmo. Circulação de bens e serviços, né? Tudo aquele conceito que nós estudamos na nossa primeira semana de aulas. Diferentemente de uma sociedade que é cultural, uma sociedade que é científica, uma sociedade que é literária, porque essa sociedade científica, cultural e literária, também lá na nossa primeira semana, nós falamos que eles não exercem ato de empresa. Então, eles são chamados de sociedade simples. Então, sociedade empresária é essa que nós vamos trabalhar no nosso curso, que é aquela que o cara almeja recursos, lucro, receita, investe, quer uma produção maior, menor tempo, beleza. Agora, sociedade simples, ela é cultural, ela é científica, ela é literária e o direito não aceita que elas sejam considerados empresários, né? Então, se eles não são empresários, eles não podem ter uma sociedade empresária. É uma sociedade de advogados, por exemplo, uma sociedade de médicos, dentistas. Então, não exerce uma atividade empresária. Então, o direito chama de sociedade simples. Perfeito? Então, e último detalhe, não confunda quando eu falo sociedade simples com aquele regime de tributação que é o Simples Nacional, tá certo? De acordo com a renda, né? Renda bruta da sociedade, não tem nada a ver. O Simples Nacional é um regime de tributação que aí vocês vão aprender mais nas aulas tributárias do que propriamente aqui. Certíssimo? Então, não confundam sociedade simples com sociedade sujeita ao Simples Nacional. Nós podemos ter uma sociedade empresária, normalmente, que paga impostos pelo sistema simplificado do Simples Nacional. Então, isso é direito tributário, é outro conceito que nós temos aqui, tá certo? Aqui só uma observação, que a lei trouxe só para nunca ter dúvidas, né? A lei só fala, sociedade por ações, as SA são sempre sociedades empresárias e as cooperativas serão sempre sociedades simples. É só uma determinação da lei, coloquei aqui, não é tão interessante isso para vocês agora, mas só coloquei porque a lei, assim, para não gerar dúvidas, né? Cooperativa vai ser tratada como sociedade simples, porque poderia gerar uma certa dúvida, né? A questão das cooperativas, a questão quando a gente só dá sociedade por ações, né? Poderia gerar alguma dúvida também a respeito, mas para não ter dúvidas, a lei fala, sempre que você estiver tratando
de uma sociedade para ações, trate ela como sociedade empresária. E sempre que você estiver tratando de cooperativa, trata como sociedade simples. Perfeito? Então, é para não ter dúvidas, Combinado? Então, por enquanto, pessoal, agradeço vocês demais e já vamos emendar na próxima aula. Grande abraço.